E aí, gente, voltamos. Quanto tempo que a gente não se vê. Ou melhor, que vocês não veem a gente, não é? Pois é, decidimos aqui, fazem mais ou menos uns 6 meses, não é, que a gente sumiu. Muita coisa aconteceu nesse tempo, né? A gente veio hoje para contar um pouquinho para vocês, tentar retomar aqui esse espaço, né? Embora a nossa comunidade aqui seja uma comunidade singela, mas é importante, né? Se a gente se compromete a passar a nossa experiência, é importante a gente pelo menos dar uma satisfação, né? Eu tô aqui, acabei de sair da academia, acabei de fazer meu treino de hoje. Hoje é quarta-feira, não sei que dia que esse vídeo vai pro ar, mas hoje é quarta-feira, dia 22 de julho. E, bom, vamos lá, vamos contar pra vocês um pouco do que aconteceu nesse meio tempo. Acabei de perceber aqui que eu tava gravando na vertical, mania, né? Celular de gravar na vertical. Tava procurando aqui um lugar também pra poder sentar e conversar um pouco melhor com vocês. Vou continuar andando aqui. Eu tenho que fazer algumas coisas aqui, passar no mercado, enfim, vou gravando, vou falando um pouco com vocês. Primeira pergunta, eu acredito que todo mundo que acompanhou a gente aí nos primeiros meses em Portugal quer saber onde é que a gente tá, onde é que a gente foi parar. Voltamos pro Brasil, fomos para outro lugar, ainda estamos em Portugal, né? Que fim levou esse pessoal? Então, gente, nós não estamos no Brasil, embora tenha sido por muito pouco mesmo que a gente não tá. Eu acho que a última vez que a gente gravou, eu acho que foi em, não sei se foi janeiro, não sei se foi fevereiro, sei que foi no início do ano. Naquele tempo, a gente estava passando por várias provações difíceis, várias questões complicadas, muitas dificuldades de início aqui, de adaptação, de tudo. E eu senti que eu estava voltando para o mesmo lugar em que eu estive em 2023. Eu senti que eu estava retornando para aquele lugar escuro, para aquele buraco profundo, onde eu vivi o ano de 2023 inteiro estando aqui. E isso me bateu um desespero ímpar, assim, porque naquela época tinha sido difícil, e eu sabia que tinha sido difícil. Por que eu estava aqui de novo, né? Por que eu estava fazendo em Portugal de novo? Como que eu pude fazer isso de novo, sabe? Como que eu pude ter voltado para um lugar que me destruiu, sabe? Que praticamente me afundou. O que eu tinha feito da vida? Né? Afinal de contas, a gente tinha voltado para o Brasil, a gente tinha recuperado uma estabilidade no Brasil, a gente estava bem, as crianças estavam bem, estava tudo certo. O que eu estava fazendo de novo em Portugal? Por que eu fui me infringir? Deixa eu correr aqui da rua antes que alguém me atropele. Por que eu ia me infringir a mim, aos meus, de novo, um sofrimento, sabe? E aí agora eu já estava em Portugal, não tinha o que fazer. E eu entrei assim, eu me senti afundando de novo, num arrependimento muito grande, numa dor muito grande. E conversei muito com o Xande sobre isso. Ele também não estava num período bom. E eu falei para ele que eu estava muito arrependido, que eu gostaria de voltar pro Brasil. Então, assim, por minha causa, a gente tinha voltado pro Brasil da primeira vez. A gente decidiu juntos, mas decidiu voltar para cá. Eu falei que eu estava bem, eu falei que eu ia conseguir. E de repente eu tô passando por tudo isso de novo, eu tô duvidando de novo, eu tô sofrendo de novo, eu tô querendo ir embora de novo. E aí, falei isso pra ele, ele começou a pensar também a respeito, a gente chegou a fazer uns planejamentos e tal, de possível retorno, mas a gente colocou um prazo, né? A gente pensou assim, olha, vamos dar alguns meses e se nada melhorar, se nada mudar, a gente tenta fazer esse caminho de retorno de novo, porque a gente vai ter certeza que realmente não é nosso lugar, não deu certo, etc, etc.
Enfim, tivemos que dar um tempo, até porque não tinha outra escolha, a gente não tinha nem como voltar para o Brasil naquele momento, né? Da primeira vez a gente teve um outro caminho, da segunda vez não seria assim tão simples, tão fácil. Mas ainda assim, a gente colocou como meta um período de 3 meses à frente daquele período que a gente estava vivendo. Se não me engano, isso era em fevereiro, e a gente colocou para maio, né? E fomos vivendo a vida. Eu entreguei na mão de Deus, pedi para Deus acalmar meu coração, para que Deus mostrasse para a gente o que a gente estava fazendo. Eu fiquei realmente muito, muito, muito arrasada, porque eu não conseguia ficar bem em lugar nenhum, sabe? Eu não conseguia me encaixar em lugar nenhum. Eu estava fazendo. O que eu estava fazendo, não só comigo, mas com os meus filhos, sabe? De ficar indo, voltando. Poxa, a gente não estava mudando de casa, mudando de bairro, a gente estava mudando de país, a gente estava mudando de continente, né? E isso implica tanta coisa, também não era justo com eles, enfim, foi um período assim muito difícil, por isso a gente se afastou também. A gente estava trabalhando numa empresa e depois foi desligado dessa empresa, entrou em outra. Ele vai contar um pouco melhor para vocês sobre isso. E chegamos assim num fundo, assim, de meio que no fundo do poço de expectativas, de sentimentos, de tudo. E foi aí que tudo começou a mudar. Tudo começou a mudar assim, eu não sei dizer para vocês porque não aconteceu nada de específico, mas algo mudou dentro de mim. Eu tive assim, eu comecei a olhar para mim e eu não me enxergava de jeito nenhum e aquilo estava me destruindo cada vez mais. Então assim, eu falei: "Olha, se eu não cuidar de mim, eu não vou conseguir fazer mais nada. Eu não vou conseguir ir para lugar nenhum, eu não vou conseguir estar bem em lugar nenhum, eu não vou conseguir continuar assim, né? Porque eu não estou bem, eu não estou bem. E o lugar vai refletir, independente de onde seja, o que eu estou sentindo. Então eu tenho que cuidar de mim." E aí eu resolvi realmente fazer algo que eu não fazia há muito tempo, realmente olhar para mim e dar prioridade para mim, porque sempre tem alguma coisa mais importante. Por isso eu falo, gente, se você tem que sim se colocar como uma prioridade às vezes, sabe? Porque se você não se prioriza, sempre vai aparecer alguma coisa que você vai julgar mais importante e você vai pôr na frente. E é isso que eu tinha feito, que eu vinha fazendo há muitos anos. Estou aqui já em outro dia, procurando uma xuxinha, porque já tô indo pra academia. Então eu tô aqui procurando um negócio pra prender o cabelo. E ai, que difícil. Qualquer uma, né, que sirva melhor. Vamos treinar e vamos continuar o nosso papo. Agora eu vou parar aqui um pouquinho para facilitar essa gravação. Então vamos lá, gente. Continuando. Não sei se esse enquadramento tá muito bom, mas ok. Então, quando eu vi que eu tava doente, né, que aquilo estava voltando a acontecer, o mesmo que tinha acontecido comigo em 2023, eu não podia deixar isso acontecer de novo. Não ia melhorar se eu não fizesse alguma coisa por mim, sabe? Só acreditando que ia melhorar ou mudando, indo para um lugar, indo para outro. Então eu decidi dar o primeiro passo. Fui, marquei um médico, passei pelo médico, expliquei tudo que estava acontecendo comigo. Graças a Deus a médica foi muito receptiva nesse sentido, porque assim que eu comecei a falar, ela já falou para mim: olha, você é muito ansiosa, você não consegue nem falar as coisas assim com coesão e coerência, porque você vai atropelando as coisas por conta dessa extrema ansiedade que você tem. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tratar isso. A nossa saúde era uma prioridade, então eu falei para ele: eu preciso voltar a fazer atividade física, porque a atividade física, a academia, né, musculação, treino de força, essas coisas são importantes para a sua saúde física e mental. E no nosso caso, com as questões de saúde que nós temos, tanto eu quanto ele, é parte do tratamento, né? É parte. O sedentarismo faz mal de qualquer forma, faz mal para tua cabeça, faz mal para tua mente, faz mal para teu corpo. Fizemos a nossa inscrição no ginásio, passamos a ir. Já vai fazer 4 meses que nós voltamos para os treinos, né? A gente teve uma pequena pausa por conta da mudança de trabalho, mas já retornou. E isso fez toda a diferença para mim, toda a diferença, toda, até mesmo as minhas crises,
não só as crises de ansiedade, mas as crises físicas que eu tinha, né? Eu estava começando a desenvolver uma síndrome do pânico, eu não conseguia sair de casa com a minha família, eu não conseguia me divertir, eu não conseguia ter vontade de fazer nada, porque eu tinha pavor de sair de casa e passar mal, né? Então, realmente estava alcançando um nível que eu não tinha ainda experimentado e eu não queria me afundar mais ainda nesse buraco, jogar tudo pro alto de novo, sabe? Eu recuperei muito da minha energia, da minha vontade de viver. Essa é a verdade, sabe? A vontade de viver, a vontade de lutar, de fazer as coisas darem certo, sabe? Voltei a ter alegria em sair da minha casa e aproveitar o dia com a minha família e sonhar e ir atrás daquilo que eu quero, né? Então isso fez muita diferença para nós. Nesse meio tempo também, o Xande recebeu a proposta de trabalho onde ele está agora, nesse trabalho que ele está fazendo agora, e foi assim uma bênção muito grande na nossa vida. Claro que também trouxe desafios, mas eu sempre enxergo como bênção. E as coisas começaram a caminhar melhor para nós, sabe? Começaram a andar melhor para nós. Ah, mas está tudo então às mil maravilhas? Está tudo perfeito? Não, não está. A parte profissional, para mim, ainda continua sendo um problema, porque os horários das minhas crianças são horários diferentes, né? Eu não tenho rede de apoio, eu não tenho quem possa me ajudar, somos só eu e o Xande, e ele agora trabalhando como ele está, ele não tem como fazer, e então ficou mais para mim, né? Então eu tenho que conciliar tudo com os horários deles. Essa parte do trabalho eu ainda não consegui resolver. Eu comecei uma série de coisas e nenhuma delas acabou indo para frente, porque eu tinha o centro de estudo. Na última vez que eu falei aqui, que a gente gravou o vídeo, eu ainda estava no centro de estudos. É uma coisa que eu gosto muito, faz parte da minha área de formação. Eu adoro as crianças, eu sinto saudades deles, mas eu estava tendo um prejuízo, sabe? Eu mais estava pagando para trabalhar do que recebendo algum tipo de lucro, porque o lugar era muito longe da minha casa, muito distante da minha casa. Os horários eram totalmente contrários aos da nossa criança que a gente tinha que buscar, então era o horário que meu marido ainda estava trabalhando. Então eu tinha que pedir para uma amiga minha buscar ela na escola, depois eu tinha que buscar ela na casa dessa amiga e voltar para casa, tudo cada um num lugar. Quando não dava para ela buscar, eu tinha que sair do trabalho e ir no meio do trabalho e buscar ela na escola, né, a criança na escola, voltar para o trabalho, voltar para casa, enfim, estava muito, muito difícil. Eu estava gastando muito de gasolina, o tempo não estava conciliando, eu tinha poucas horas também lá, não era um trabalho com contrato, não era um trabalho de muitas horas, assim, que eu pudesse realmente tirar um salário, então eu tive que sair. Depois disso eu consegui um outro trabalho, esse aqui bem perto da minha casa, mas eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada, porque a mulher me chamou para trabalhar part-time, e disse que tinha contrato, que tinha todos os direitos trabalhistas, né, de subsídios de alimentação, subsídios de férias, né, de adicionais e tudo. E depois, quando eu fui ver, não tinha nada disso. As pessoas começaram a me alertar para eu ficar ligada, porque ela falava e não cumpria. E aí eu comecei a exigir o contrato, porque eu comecei a trabalhar, ainda não tinha contrato, eu comecei a exigir o contrato. A mulher falava que ia trazer, eu passava uma semana, passava duas, não, eu tô fazendo, não, eu vou trazer para você, e nunca trazia. Trabalhar sem contrato, gente, fica a dica para vocês, não dá certo, não aceitem, exijam o contrato, porque essa é a única segurança que você vai ter depois. Tanto é que depois eu saí, não recebi nem a metade do que eu deveria receber, né, porque quando deu um mês ali, tava batendo um mês e ela não aparecia nunca com esse contrato, eu decidi sair e não recebi nada do que eu deveria recebi uma miséria. Discuti, briguei e tudo, deveria ter ido mais a fundo atrás disso, mas eu estava nesse período de que eu não tinha força para nada, então eu nem para isso eu não tive coragem, sabe, de ir atrás dos meus direitos, de brigar, enfim. Saí. E depois disso os horários começaram a ficar mais restritos, o Xande mudou de trabalho de novo, enfim. Não consegui, isso é uma frustração para mim. Isso é uma prioridade para mim. Eu continuo tentando, eu continuo buscando. Não é questão de escolher. Quem tem família, quem tem filhos e não tem nenhuma rede de apoio, você ser imigrante, né, independente de termos documentos ou não, né, cidadania e tudo, você ser um imigrante, você está chegando num país que você não conhece, num lugar novo, para começar tudo do zero, e você não ter nenhuma rede de apoio, você não ter ninguém que possa te ajudar, que possa te auxiliar, gente, é muito difícil, você tem que fazer o negócio acontecer dentro das suas possibilidades, sabe? Naquilo que você consegue, que é viável para você. E nesse momento, até esse momento, eu ainda não consegui do jeito que tem que ser, do jeito que dá para ser. Eu não posso, né, descobrir meus filhos, né? Os cuidados com eles. Mas eu tenho fé em Deus que vai dar certo.
Inclusive eu estou buscando um novo caminho, e isso é um assunto para um próximo vídeo, ainda não é o momento. Quando der certo, eu venho contar para vocês também os novos passos, os meus novos planos. E é isso. Esse ainda é um problema que eu ainda tô tendo que contornar. As crianças estão de férias. Os dois se formaram, passaram de ano com muito mérito, com muito louvor. Eu fiquei muito feliz, eu tô tão orgulhosa dos meus filhos, porque também foi muito difícil para eles a adaptação. Nossa. Então, eles tiveram a formatura deles, todos dois, terminaram seus ciclos, então, né, tiveram a formatura. Ela teve uma festinha na escola, eu fiquei muito feliz, muito emocionada. O primeiro evento dela aqui na escola, com os amigos, foi muito legal. Meu filho também, sabe, enfrentou tanta coisa. Adolescente, né, gente, é muito mais difícil. Já tinha a vidinha dele lá no Brasil, com os amigos, com as pessoas, com a escola, com a rotina, e de repente estava aqui de novo. Foi muito, muito complicado para ele essa adaptação. Chegou aqui, já tinha começado o ano letivo, teve que acompanhar aos trancos e barrancos disciplinas e matérias que ele nunca viu, conteúdo que ele não conhecia, que as crianças daqui já tinham conhecimento de anos anteriores e que no Brasil ele não tinha tido ainda. Então, assim, ele teve que correr muito atrás, e eu via o meu filho amadurecer de uma maneira, sabe, de levantar 6 horas da manhã para estudar, de dormir meia-noite estudando, e não mexer em videogame, não querer sair de casa só enfiado nos livros, porque ele realmente acendeu aquela chavinha. E é aquele orgulho maior ainda da mãe que conversa, que explica e vê que o filho tá te ouvindo, sabe? Tá fazendo efeito. Eu falei para ele: filho, se empenha agora, você consegue, você é capaz, você é muito inteligente, você vai conseguir acompanhar sim, você vai terminar o ano, você vai passar de ano, você vai. E ele realmente absorveu isso. Tanto eu, quanto o Xande, quanto o pai dele, ficamos ali junto com ele, ajudando, estudando, empenhados, sabe, incentivando, levantando ele. E essa semana nós recebemos a notícia de que realmente é o que faltava. Ele já tinha passado em todas as disciplinas da escola, graças a Deus. Os professores dele só elogios, que ele é um menino muito centrado, um menino muito focado, muito participativo, sabe? Tudo que eu sempre escutei do meu filho. E eu tive muito medo que ele perdesse essa essência dele aqui, por não estar conseguindo acompanhar, mas isso não aconteceu. E essa semana, né, eles fizeram os exames nacionais, a turma dele, né, passou pelos exames nacionais, e faltava esse resultado, e saiu essa semana, e ele passou nos exames nacionais, sabe, conteúdos de vários anos anteriores que, puxa, isso não tem coisa melhor, maior, mais gratificante para uma mãe, sabe? Então ele tá muito feliz, a Manu também, os dois estão bem, estão com os amigos, agora estão cheios de amigos, conversam com os amigos, passeiam, combinam de ir na casa uns dos outros. Então, assim, meu coração descansou nessa parte materna, de ver que os meus filhos estão bem encaminhados, estão indo bem nesse processo de adaptação. Isso me ajuda também a seguir no meu processo pessoal de adaptação. E é isso, gente. Agora eu vou mostrar para vocês que eu gravei ontem, vou colocar agora, mais uma novidade que a gente tem. A nossa família cresceu. Então, eu vou falar quando eu chegar em casa e vou mostrar para vocês, tá? Para vocês verem. Bebê, vem bebê, vem bebê, vem bebê, é o bebê da mamãe, é o bebê da mamãe. Oi, amor. Olha, eu sou a Pop, essa aqui é a Pop, gente. Nesse meio tempo a família aumentou e eu cheguei, gente. E cheguei, minha gente. Eu sou um neném muito fofo e resmungão. Olha, eu tenho 4 meses e eu cheguei na minha família com 20 dias. Então, eu já estou uma moça muito linda e eu muito gostosa da mamãe. E bagunceira.
E aí pessoal, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu não apareço aqui para a gente conversar, né? Já tem mais de 5 meses. Como a Mar já deve ter informado anteriormente aí, tô a trabalhar longe de casa, eu trabalho de segunda a sexta, longe de casa, então hoje, nesse exato momento, que é sexta-feira, estou voltando para Viana do Castelo. São mais ou menos uns 550 quilômetros. Trabalho no sul, do centro-sul do país. Já, né, eu acho que da última vez que eu gravei um vídeo com vocês, falando para vocês sobre os trabalhos, eu ainda estava na primeira fábrica que eu cheguei trabalhando. E depois disso aconteceram algumas coisas. Trabalhar em fábrica, assim, tem suas vantagens também de ser de segunda a sexta, tem seus benefícios, mas chega a ser pesado de qualquer forma. Isso para qualquer pessoa, não somente a pessoa que está realmente acostumada com esse tipo de trabalho, é pesado de qualquer forma, mas também para as pessoas, principalmente para as pessoas que não têm não é habitual trabalhar com essa rotina de fábrica. Depois da primeira fábrica, iniciei a segunda, depois de acabou, era um contrato temporário e era férias de fim de ano, essas coisas assim. Então trabalhei 2 meses, acabou o contrato, fiquei 2 meses parado, desempregado. Amar também, então foi um momento bem crítico da nossa vida. Quando a gente já vive naquela realidade, a gente não tem referência nenhuma, a gente vai aguentando, a gente vai vivendo aquela vida, mas a partir do momento que você tem a referência e aí você vive aquela vida, você fala, não quero mais isso. E fiquei pensando nesses 2 meses, gente, fiquei pensando sobre por que eu voltei, por que a gente voltou, será que ia dar certo? Nosso planejamento financeiro já estava praticamente no limite. E aí vem o desespero, né? Graças a Deus, eu e a Mar, a gente tem uma boa sintonia, né? Logicamente que a gente tem divergências igual a qualquer outro casal, mas uma sintonia de que vamos segurar a mão do outro, ninguém larga a mão e a gente vai até o final. Não desistimos, um segurando a mente do outro, um segurando a moral do outro para fazer dar certo. E foi assim que a gente viveu. A gente viveu esses 2 meses batalhando, correndo atrás, até que Deus abençoou e eu consegui essa vaga numa fábrica que era 5 minutos de casa. Era um trabalho em fábrica também, de segunda a sexta, tinha uns benefícios melhores que o primeiro. Era um lugar onde eu fiz uma entrevista e nessa entrevista eu falei toda a minha experiência profissional, minha formação. Então foi meio que desenhado algo para que se eu continuasse ali eu poderia crescer. Isso me deixou muito feliz. Só que antes de entrar nesse período que eu fiquei desempregado, eu mandei muito currículo. E eu mandei muito currículo para tudo mesmo. Então eu mandei para vagas para Lisboa, para Coimbra, mandei para Porto, mandei para vários lugares que tinham construção civil, que tinham obras, que estavam a contratar equipas assim de planeamento, dessas coisas, que é o que eu sei fazer. Falei, vou tentar. E aí, um dia, eu estava a trabalhar nessa fábrica, me ligou uma empresa e queria marcar a entrevista. Ok. Nesse mesmo dia ligou outra empresa querendo marcar uma entrevista. Eu agendei um outro dia e ok. E no outro dia que eu estava a trabalhar, uma outra empresa me ligou e marcou. Eu tive 3 entrevistas
E neste decorrer, eu realmente senti que ali ia dar certo alguma coisa. Caraca, são 3 oportunidades, não é possível que as 3 vai dar errado. Eu estava sonhando com tudo. Então, é aquele velho meme do Ronaldinho Gaúcho. Estão deixando a gente sonhar. Fiz a entrevista, fui passando as etapas, até que depois eu fui recebendo realmente as respostas. Aí eu recebi a primeira negativa e eu já desanimei, né? Enfim. E aí eu fiquei só em uma. Foi passando as semanas e eu desanimei. E aí eu esqueci aquilo, até que um dia a Má me falou assim: olha, e aquela vaga? Não te deram notícia ainda, não te deram retorno. Te juro. Eu peguei o celular, já estava falando com a Má, coloquei no contato da pessoa do RH que eu estava fazendo a entrevista. Quando eu ia digitar, ela me respondeu: olha, posso te mandar a proposta, você ainda tá afim, não sei o que. E eu não cheguei a mandar nenhuma mensagem. Alinhamos as expectativas e fechei o contrato. Aqui o lugar que eu tô, como eu falei, é 550 quilômetros de distância. É basicamente 5 horas de viagem. É muito longe, trabalhar de segunda a sexta, depois que você imigra e você deixa sua família, é triste de verdade. Mas era uma oportunidade que iria mudar a nossa vida aqui. Eu até falei, é uma oportunidade inicial que faz a gente parar de se preocupar com essas coisas, esses pormenores, e a gente começa a se dedicar em outras coisas. A gente sobe o nível. Todos os dias para mim são ruins na questão de estar longe da família, mas o primeiro dia é sufocante porque você acabou de deixar a sua família e não sabe lidar com aquilo ainda. Aí com o tempo você vai acostumando, o trabalho vai entrando na sua rotina e vai ocupando um pouco da saudade. Eu já estou nesse trabalho vai fazer 2 meses. Estou muito feliz do que eu faço. Tenho recebido elogios do meu trabalho. Uma obra inicial que eu entrei é uma ampliação de refinaria. E em refinaria eu já venho trabalhando no Brasil há uns 10 anos. Então é um ambiente já conhecido, é uma coisa que me deixou confortável. É um local que eu sinto em casa. E eu acho que isso me ajudou a receber essa outra proposta, que é uma outra novidade que eu também vou contar nesse vídeo. Eu recebi um desafio, que é uma proposta de gerir as obras aqui da região. Além dessas oportunidades de entender o processo de obra em Portugal, eu, né, na verdade, também tenho que desenvolver o inglês, que é importante, porque tem uma obra que a fiscalização é inglesa, então a reunião é toda em inglês. A atual, ela não é em inglês, mas às vezes a gente conversa em inglês, porque tem pessoas que falam inglês ali. Então, várias oportunidades que estão surgindo. E graças a Deus a gente está numa fase agora muito boa, de verdade. Agora eu digo que a gente realmente está vivendo Portugal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham conseguido entender um pouco do que aconteceu com a gente nestes meses de ausência. Nós vamos tentar alimentar mais o nosso canal, passar mais para vocês das nossas experiências a partir de agora. Se você gosta aqui da gente, do nosso canal, se inscreva, curte, compartilha, comenta, sugestões, opiniões, conselhos, críticas, estamos aqui para ouvir vocês também, tá bom? Muito obrigada a todos e um beijo, até o próximo vídeo.